Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Estamos com a coletiva do treinador Marcelo Cabo aqui para vocês analisarem, torcedor. Mas antes a gente vai dar a nossa opinião do que a gente viu, tá? A gente já ouviu a coletiva dele e vamos aqui contextualizar alguns assuntos, sobretudo ainda do jogo de ontem, torcedor. Inclusive, na fala do treinador Marcelo Cabo, ele atenta para uma coisa importante que a gente vai falar. Não é novidade, mas a gente vai falar, torcedor, sobre a arbitragem, tá? Que a arbitragem prejudicou o Santa Cruz também. Mais uma vez, torcedor. Mas antes de tudo, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. A gente tá apurando uma informação aqui, torcedor. É provável a gente trazer no vídeo de mais tarde, tá? Provavelmente no vídeo da noite. É sobre um jogador que o Santa Cruz vai atrás, tá? A gente tá apurando para trazer toda a informação aí completa. Fica comigo no próximo vídeo. Eu acho que a gente já deve ter essa apuração aí completa, torcedor do Santa. Tá bom? Ó, na tua tela aí, né? Tá passando os nossos patrocinadores, a galera que tá sempre incentivando o trabalho do Caixa Coral. É muito importante aí vocês também deixarem um like, né, torcedor? Dá moral pra gente. Inclusive, a gente já falou e vamos falar novamente. Nosso patrocinador master, que é a Jogo de Ouro, está disponibilizando pra gente aqui uma camisa autografada do ídolo Grafite, torcedor. O Grafite participou recentemente de um podcast na Jogo de Ouro, torcedor. Aqui está a foto, ó, da participação do Grafite. E aí, ele autografou uma camisa. E essa camisa, torcedor do Santa, a gente vai sortear aqui em parceria com a Jogo de Ouro. Mas para isso, presta atenção, tá? O que é preciso para você participar? Primeiro, você ser cadastrado na Jogo de Ouro. Na descrição desse vídeo aqui tem um link, ó, da Jogo de Ouro. Você tem que fazer esse cadastro, tá? Tem um link, tá aqui na descrição. Na primeira descrição, na descrição do vídeo tem um link lá, Jogo de Ouro. Você tem que fazer esse cadastro, tem que ser maior de 18 anos. Ser inscrito no Caixa Coral. Seguir no Instagram tanto a Jogo de Ouro como o Caixa Coral. Somente isso. E na próxima semana a gente vai passar quando vai ser o dia desse sorteio. Tá bom? Se você quiser ser um incentivador do nosso trabalho, é muito simples. É opcional. Basta você ser membro do Caixa Coral. Tem um botão aqui, ó, seja membro. Já faz o passo a passo aí, torcedor. E se você quiser, a gente disponibiliza para vocês um link para vocês participarem do grupo de WhatsApp do Caixa Coral. Nesse grupo a gente fala do Santa Cruz o dia inteiro, torcedor. A gente dá lá informações, debates sobre o Santa Cruz. Tá bom? Ó, vamos embora, torcedor. Santa Cruz empatou com o time do Maguari, torcedor. E esse jogo aí, tá? Teve uma questão aí que foi... Primeiro foi a questão do horário do jogo, tá? O Santa Cruz, torcedor, veio aquecer. O aquecimento do Santa foi 1h30 da tarde. 1h30 da tarde o Santa Cruz estava aquecendo. E aí a gente já falou, né? Teve jogo do Campeonato Pernambucano, como Decisão e Náutico. A Federação Pernambucana tirou o jogo lá de Goiânia porque o estádio não tinha condições de jogo e levou para a arena. E por que não levou o jogo do Santa Cruz? Que não tinha condição de jogo também, tá? Porque o campo não tinha refletores. Aí não tinha refletores, colocaram o jogo do Santa de 1h30, de 3 horas da tarde. E também já o Santa Cruz não teve o tempo de recuperação adequado. O Maguari teve. O Maguari jogou na sexta. Veio jogar ontem. O Santa Cruz joga no domingo e jogou ontem novamente. E o Santa Cruz vai jogar já sábado, torcedor, contra o Vitória, que jogou na terça-feira. Ou seja, sempre todos os clubes estão tendo 1 dia ou 2 dias de descanso à frente do Santa Cruz. Isso é desculpa? Não, mas tem que ser tudo de forma igualitária, torcedor. Tem que ser igual para todo mundo, tá? Tem que ser igual para todo mundo.
Outro detalhe, presta atenção nesse lance aqui, torcedor. Vocês sabem, né? O árbitro do jogo foi esse incompetente aqui, ó, do Diego Fernando. Quem é Diego Fernando? Diego Gondim. Esse camarada foi o mesmo árbitro da final do Campeonato Pernambucano 2020, onde o Santa Cruz foi prejudicado no Arruda, diante do Salgueiro. Vocês lembram, né? Toda a papelada que Diego Fernando, junto com o seu trio de arbitragem, fizeram e tiraram o título do Santa Cruz, tá? E ele continua apitando o jogo do Santa. Em 2024, ele prejudicou o Santa no jogo entre Santa Cruz e Náutico, no Arruda. E ele continua prejudicando sempre. E o Santa Cruz não veta esse camarada de forma alguma. Ontem, mais uma vez, ele prejudicou o Santa Cruz. No lance do pênalti aqui, torcedor, veja, o Renato, ele ia em direção ao gol. O marcador do Maguari calça o Renato por trás. Isso aqui, torcedor, isso aqui, no mínimo, tem que ser cartão amarelo. No mínimo. Alguns juízes até expulsariam o jogador do Maguari. Mas não vamos ser tão rigorosos, não. Vamos aplicar a regra por trás, cartão amarelo. O cara está em direção ao gol. Ele não deu cartão amarelo. E detalhe, tá? O jogador do Maguari já tinha cartão amarelo. Ele era expulso aqui, tá? O jogador seria expulso. E o Diego Fernando, mais uma vez, prejudica o Santa Cruz. Ele sabia, lógico, que o cara tinha cartão amarelo, mas não deu. E ele sabia também que a regra diz que tem que ser cartão amarelo. Carrinho por trás, ou vermelho ou amarelo. E Renato em direção ao gol. Ele marcou a penalidade, ok. Mas cadê o cartão? O cartão expulsaria o jogador do Maguari, tá? Isso aqui, torcedor, é tudo já riscado e traçado para prejudicar o Santa Cruz. Todo ano acontece isso. E sempre com os mesmos personagens, torcedor, tá? Sempre com os mesmos personagens. A gente tá com a coletiva do treinador Marcelo Cabo aí, né? A gente vai falar, a gente vai trazer aqui o Marcelo Cabo e eu quero que vocês aí, torcedor, comentem aí o que é que vocês acharam da palavra do Marcelo Cabo. Lembrando, torcedor, e a gente vai lembrar aqui também para a comissão técnica do Santa Cruz, direção, que o Santa Cruz precisa reforçar, tá? Hoje o Santa Cruz só tem 2 volantes inteiros, Pedro Favela e Balotelli. Gabriel Galhardo e Andrei não estão bem, tanto no quesito físico e técnico. A gente viu ontem, no segundo tempo, aquela pressão que a gente tomou do Maguari, muito passou pela falta de marcação desses 2 atletas, tanto do Andrei quanto do Gabriel Galhardo. O Marcelo Cabo até botou 3 volantes, porque tinha o Pedro Favela, e eles 2 ali, né, para tentar encurralar, né, ou puxar mais, fazer a marcação alta em cima do time do Maguari, mas não funcionou, porque eles 2 estão mal fisicamente. Como é que vai funcionar se eles estão mal fisicamente? Então, o Santa Cruz precisa rever isso. Aí muitos vão dizer, mas eles vão recuperar fisicamente, mas o campeonato, meu amigo, a final é no dia 8 de março. A final do Campeonato Pernambucano é no dia 8 de março, daqui a 45 dias. O campeonato acaba em 45 dias. A primeira fase vai ser disputada em 21 dias. Ou seja, eu não sei se dá tempo recuperar, não sei, vamos ver. Mas hoje a gente vê uma sobrecarga em cima de Balotelli e Pedro Favela. E por incrível que pareça, no jogo de ontem, o Balotelli não foi bem. Pedro Favela foi bem, mas o Balotelli não foi bem. Outro ponto a ser destacado, onde precisa de uma atenção redobrada, é o setor de ataque. Os atacantes do Santa Cruz, eles não fazem gols. Não fazem gols, torcedor. Pois é. O único que vem aí, né, fazendo gols, que tem um poder de finalização muito bom, é o Renato. Que se ele não fosse derrubado aqui, certamente o Renato faria o gol. Mas Robinho tem alergia a gol, Matheus Regis também, e o Quirino também, torcedor. Basta ver aí o histórico desses atletas nos outros clubes. Eles podem deslanchar, fazer gol aqui? Pode, e eu torço por isso. Mas o histórico não me diz aqui para eu comentar coisa do algo diferente. Então assim,
É preciso rever aí essa questão. O Santa Cruz precisa urgentemente trazer um outro camisa 9, porque só tem Quirino. O Quirino não tem faro de gol. O Ariel, o próprio Marcelo Cabo vai falar aí, não tem previsão de volta. Isso é um absurdo, cara. Não tem previsão de volta. O Ariel tem que trazer um camisa 9 e tem que trazer um ponta também aí, né? Para ser protagonista nesse ataque do Santa Cruz Futebol Clube. Tá bom? Na tela, Marcelo Cabo. E se no aspecto geral o Santa perdeu 2 pontos ou ganhou 1 ponto aqui contra o Maguari? Boa tarde a todos. Ainda boa tarde, né? Pelo jogo foi 3 horas da tarde. Eu acho que a gente leva 1 ponto daqui, né? É uma circunstância muito difícil de se jogar aqui. Primeiro pelo horário, 3 horas da tarde. Segundo, um gramado alto. Um bom gramado, porém alto. Então, assim, uma questão que a gente teve um pouco de dificuldade também para se adaptar ao gramado. E eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Eu acho que quando até nós abrimos 1-0 e a gente tomou o gol, a gente estava melhor no jogo, a gente estava com as ações, criamos oportunidades. Além do gol, colocamos bola na trave, tivemos um volume bom. E ali no gol do adversário a gente afrouxou um pouquinho a marcação, eles conseguiram fazer uma boa jogada ali associativa por dentro, fizeram o gol. E aí a gente volta para o segundo tempo e aí eles cresceram naquele primeiro terço ali do segundo tempo, onde eles criaram um maior volume. Mas porque eu acho que a perna já começou a pesar um pouco e aí a gente começou a errar muito passe. Não é que eles tinham um jogo com a gente estabilizado. A gente roubava a bola, saía para jogar, errava o passe e aí dava o que eles têm de uma virtude muito grande, que é a transição. E aí impactou um pouco, eu precisei fazer uma correção pelo fato de os jogadores já começarem a sentir a questão do calor. Eu precisei já corrigir ali e colocar 3 volantes, né? Na verdade, 1 volante e 2 médios, porque você centraliza ali um pouco mais o Balotelli e deixa o Gabriel e o Pedro sair um pouco na armação por dentro. E justamente como a gente estava perdendo muito essa bola e estava propiciando a transição deles por dentro, povoei mais o meio campo, aí a gente consegue equilibrar o jogo. Mas volto a falar, eles tiveram boas chances de gol justamente quando a gente roubava a bola e errava e eles vinham na transição. O Roque fez uma grande partida, talvez para minha opinião foi o melhor em campo, porque isso que era ter um bom goleiro, que quando tem as intervenções ele garante o resultado, como ele garantiu, então parabéns ao Roque. Não gosto muito de individualizar atuações, mas ele quando foi exigido, ele correspondeu. Então eu acho que foi um jogo muito aberto de ambas as chances dos dois lados. Nós criamos boas chances de gols, o Matheus Regis entrou ali cara a cara, poderia ter definido o jogo. Depois teve uma outra com o William Júnior, teve uma com o Andrei, que eu tenho até dúvida se foi pênalti ou não. Então assim, a gente acabou fazendo um jogo equilibrado de ambas as chances, diferente da semana do jogo de domingo, que o sistema defensivo das duas equipes sobrepôs o sistema ofensivo. Hoje o sistema ofensivo das duas equipes sobrepôs o sistema defensivo, mas eu acredito mais por essa circunstância, a gente acaba levando um ponto importante daqui. Eu acho que o ponto negativo da partida foi a arbitragem. Eu lamento muito que vocês não estavam na beira do campo, é uma arbitragem sem critério. O lance do Renato era expulsão ou o amarelo, que se ele dá o amarelo, o jogador ia ter o segundo amarelo e ia ser expulso. Então assim, ele acaba impactando dentro do resultado para os dois lados. O Quirino não jogou, todas as bolas que entravam no Quirino era falta, todas as bolas, sem exceção. E na maioria da parte ele deixou jogar, entendeu? E assim, parecia que ele estava aqui hoje cumprindo um protocolo com uma vontade de apitar. Ele não teve uma boa vontade de apitar, ele não coibiu o jogo mais ríspido, o jogo mais violento. E assim, então para mim o ponto negativo desse dia de hoje aqui foi a arbitragem. Cabo, você tentou nesses 2 jogos repetir a escalação, manter a mesma base, uma preocupação nessa temporada. São só 2 jogos, mas até agora o que é que te chamou a atenção nessa equipe? O que é que você acredita que precisa melhorar nessa formação com essa vitória e agora com esse empate? Hoje a gente pegou uma circunstância atípica, né? A gente pegou um jogo 3 horas da tarde, um campo com um gramado alto, uma arbitragem que não foi boa, então teve alguns pontos assim que possa ter impactado até na nossa performance dentro do campo, que não foi também uma das melhores.
mas eu acho que a gente esteve aqui, a gente competiu. O Maguari, quando joga sob seus domínios, é uma equipe que vai em casa dar trabalho a qualquer equipe que vier aqui, é uma equipe que joga, que propõe jogo, então a gente tem que ter os cuidados de ter uma equipe equilibrada, mas a gente continua evoluindo. Jogadores assim que... Favela, que entrou hoje, fez uma boa atuação, o Vitinho fez uma atuação, a substituição do Vitinho foi completamente tática, foi uma questão que eu precisava readequar ali o meio campo, mas até onde ele teve em campo atuou bem. Então assim, a gente está progredindo, a gente está crescendo, ainda não estamos no ideal que a gente precisa ainda evoluir alguns aspectos. Uma pena que a gente não tem treino, né? A gente não tem treinamento, a gente precisa descansar e tentar evoluir jogando. E uma equipe, quando não treina, ela estagna, ela deixa de evoluir. E você precisa começar a evoluir dentro dos jogos. E é isso que a gente está buscando fazer. Hoje, os jogadores que entraram foram bem, corresponderam bem, dentro da expectativa que eu queria. O Andrei era uma questão proposital de dar um controle de carga para ele. Eu ia usá-lo no segundo tempo. Alguns jogadores entraram, Matheus Regis ainda carecendo de ritmo, mas fez ali boas ações ali durante o jogo. E assim a gente vai construindo um elenco, uma equipe aí para que a gente possa ser competitivo e buscar os nossos objetivos dentro da competição. Sobre Alex Juan e Ariel, os dois estão no departamento médico. Existe já um tempo hábil para que eles possam retornar para jogar no Santa Cruz? Porque a torcida está muito esperançosa, tanto no Ariel quanto no Alex Juan, que foi contratação de vocês. O Ariel ainda não tem perspectiva de voltar ao campo. Uma boa notícia ao nosso torcedor, o Alex Juan, mas já começa a treinar com um grupo, uma participação parcial. Ele passou por todos os protocolos, que foi uma lesão delicada. Ele passou por todos os protocolos e passou bem. Então amanhã ele já treina com um grupo, né? Uma participação parcial e progressiva, mas a gente acredita que em breve espaço de tempo a gente já vai poder contar com o Alex Juan. Professor, nos últimos jogos eu observei bastante o sistema defensivo de Santa Cruz. E eu tenho destacado essa questão do encaixe de marcação, o bom encaixe que tem de marcação. Hoje eu senti que o time ficou um pouco desencaixado ali na marcação. Como você avalia esse sistema defensivo na partida de hoje? Não, assim, é porque justamente acho que as maiores ações do Maguari foi na nossa perda de bola. Quando a gente roubava a bola, que ia construir, errava o passe, e aí a gente estava saindo para jogar, pegava a gente ainda se organizando. E eles são uma equipe que bem treinada, uma equipe que quando tem essa transição, ela é bem organizada. Foi aí que a gente sofreu um pouco nessa questão, na hora que a gente roubava a bola, estava se organizando e a gente perdeu, principalmente no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo a gente teve muito mais uma organização defensiva, a gente teve essa questão da leitura que a gente fez da equipe dele muito boa. Haja visto que eu acho que o Roque, não me lembro assim dele ter feito talvez 2, 3 defesas no primeiro tempo, como ele fez no segundo tempo. Eu acho que no segundo tempo sim houve o desencaixe, principalmente eu acho que também o cansaço começou a bater. Não é fácil, só quem estava ali dentro sabe o que é jogar um jogo 3 horas da tarde. Eu acho que teria, na minha opinião, isso é proibido, principalmente no verão. Isso aí teria que ter aí um protocolo de jogo pelo menos às 17 horas. Olha a diferença do clima agora que a gente está fazendo essa entrevista e olha a diferença de quando começa o jogo. Então, dentro do campo, isso vai impactando. Como é que você vai ter um time intenso num segundo tempo que você joga às 3 horas da tarde? Da mesma maneira que eu fiquei vulnerável, eles também ficaram vulneráveis. Claro que a perna vai ficar faltando, você vai trocando. Então, eu acho que o jogo 3 horas da tarde, ele impacta muito no jogo, na questão do jogo, né? Você não consegue ser intenso 90 minutos começando um jogo 15 horas. Professor, próximo jogo, Santa teve pouco tempo de recuperação entre um jogo e outro, e agora sábado já tem o Vitória pela frente, o Vitória que ontem empatou com o Jaguar num jogo em que deixou muito espaço, gerou muito espaço, levou 4 do Retrô na estreia. O que é que você está esperando nesse jogo na Arena no próximo sábado? A gente precisa estar muito atento, né? Assim, todos os nossos adversários têm um dia a mais de recuperação, 2 dias a mais de recuperação, 3 dias a mais de recuperação. Por exemplo, houve trocas de mando de campo porque o estádio não foi adequado. Por que esse jogo daqui também não teve a troca por não ter refletor? Entendeu? Então, assim, eu acho que a diretoria do Santa Cruz tem que ficar atento quanto isso. A gente está jogando 3 jogos em 6 dias, jogamos um jogo aí seguido do outro com 67 horas de recuperação. Já vou jogar o 3º jogo agora no sábado e todos os nossos adversários têm
2 dias a mais para recuperar, 1 dia a mais para recuperar e depois a gente é cobrado, porque o time está pouco intenso, o time está desencaixado, mas é ser humano. Você vem com 67 horas, vai jogar 3 horas da tarde hoje aqui num gramado alto, onde o adversário só molhou o nosso lado. Isso é um outro protesto que eu vou fazer. Ele só molhou o nosso lado e aí o campo fica mais pesado. Molhou não, encharcou o nosso lado. Isso é uma coisa, isso é uma prática que já... Mas é da regra do jogo. Eu falei com o delegado, ele falou que ia prescrever lá, mas é uma coisa que também já é propositalmente fazendo. Então, assim, eu acho que a minha diretoria tem que ficar atenta a essas questões de umas circunstâncias que está acontecendo. A gente sempre joga com um dia menos que o adversário. Jogos do campeonato são mudados porque o estádio não tem condição, mas aqui também não tinha condição de ter jogo hoje 3 horas da tarde. Teria que ter um outro estádio que tivesse um jogo 5, 7, 9 horas. Então, assim, eu acho que Santa Cruz tem que ficar atento na sequência da competição, porque você também, algumas coisas fora do campo, precisa ter atenção. E a gente precisa ter atenção para a sequência da competição. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.